Olá, queridos e queridas, como é que vocês estão? Cá estamos para mais um vídeo, um conteúdo hoje específico, especial. Um conteúdo de chamamento para as histórias que conhecemos. Às vezes ficamos presos a histórias, as mesmas histórias, a mesma narrativa, o mesmo segmento, mas existem tantas histórias bonitas e que vale a pena saber principalmente quando são histórias de verdade, que pessoas existiram, pisaram aqui na Terra e que fizeram o diferencial por tão pouco e ainda assim às vezes não são lembradas. Hoje contaremos a história de duas mulheres, uma mulher e uma menina. Ambas existiram com uma narrativa de fazer o bem e de fazer a diferença, com suas vidas particulares, com suas vidas bem diferentes, bem extremas, séculos diferentes, ainda assim são mulheres que vale a pena você saber a história. Mas antes de mais nada, está inscrito no canal Dois Passos de Fé? Se não está inscrito, vamos bater uma metinha? Se inscreve e sugere para algum amigo, para alguém que você vê que gosta de conteúdo diferente, de histórias diferentes. Vê esses vídeos aqui. E desde já, nas histórias de hoje, se você sabe das histórias, comenta lá, dá a sua contribuição. Sabe por quê? Porque são histórias difíceis, principalmente uma delas muito difícil de você encontrar na internet para você ver que às vezes nos prendemos num ponto só. Mas sem mais, se inscreve, dá o seu like, comenta e se puder compartilha. Bem-vindo ao novo vídeo. Queridos e queridas, a primeira história que iremos falar é de uma escrava, sim, lá nos idos de 1861, quando ela nasceu, uma escrava que vivia na casa dos patrões e sempre foi uma moça, uma menina de personalidade, apesar também de ser uma menina escrava, cativa, obediente. A narrativa conta da história, se você for pesquisar depois sobre a história, você pesquisa sobre Finada Alta. A história dessa menina que tornou-se uma moça, enquanto moça na casa dos patrões, foi abusada pelo filho do patrão. E adivinhem vocês o que aconteceu. Foi expulsa, grávida, para criar o filho à própria sorte. Alta foi expulsa da casa dos patrões por ter ficado grávida. E a fama que se correu, como sempre ocorre nas injustiças da vida, que a culpa foi dela. Ela foi abusada, ela ficou grávida, mas a culpa foi dela. Ela foi viver na rua, a própria sorte, para ter o seu filho. E não diferente dos dias atuais, era mais complicado. E ela teve que viver de favores domésticos e viver na reputação com o pessoal mais carente e o pessoal mais discriminado, o pessoal que não tinha nenhum tipo de credibilidade. Queridos e queridas, foi uma temporada de epidemia de tuberculose e a Alta, ela observou que as pessoas que contraíam a tuberculose, foi uma epidemia, elas eram discriminadas principalmente porque era tido como uma maldição aquela pessoa que contraía a doença e ficava ali para morrer a própria míngua, a sorte mesmo. E ela disse, não tá certo. Então ela começou ela já prestava serviços e favores domésticos, ela passou também a pedir ajuda para comprar comida, para comprar remédio para essas pessoas que estavam com tuberculose. E as pessoas morriam e eram jogadas mesmo. Ela disse, não tá certo. Todo mundo que nasce, que vive aqui na Terra, a grande maioria, elas merecem uma última homenagem. Então a Alta, sozinha, se comprometeu a pegar os corpos das pessoas que morriam de tuberculose e, com todo o respeito, dando dignidade para essas pessoas, lavar os corpos, banhar aqueles corpos e deixar bonito para que fosse enterrado de uma forma mais respeitosa. E por muito tempo ela fez isso com as pessoas que ninguém dava respeito. Não existia, não havia sido descoberta ainda a penicilina. A penicilina só foi descoberta lá na década de 40, nos anos 1900, na questão da Segunda Guerra, por Alexandre Fleming. Então, a tuberculose era altamente mortal.
A Alta, por conta disso, contraiu tuberculose logo no começo, quando ela já estava tendo contato com os corpos, ela já foi contaminada, mas isso não impediu. Ela sofreu muitíssimo com a tuberculose, ela definhou. Há relatos de pessoas que conviveram com ela na época claro que isso tem muito tempo, mas ficaram os relatos de que ela sofreu muito com a doença, muito, mas em momento nenhum ela parou de ajudar. Queridos e queridas, a Alta faleceu em 1890, quase 29 anos, quase 30. Sofrida, com uma trajetória que só Deus sabe tudo que ela passou, tudo que ela viu, tudo que ela precisou suportar. E para enterrar o corpo da Alta, houve uma verdadeira saga. A alta sociedade não permitiu de forma alguma que o corpo de uma escrava que convivia com prostitutas, com tuberculosos, fosse enterrado no cemitério deles. Que é isso? Todo mundo não vira pó. Não permitiram. E virou uma saga de verdade. O corpo da Alta, com muito sacrifício, conseguiram colocar dentro do cemitério. E foi colocado por cima do muro para fora do cemitério. E foi colocado e ficou aquela briga. Para dentro, para fora, para dentro, para fora. E as pessoas que estavam insistindo em enterrar a Alta dentro do cemitério não tinham tanta força como a alta sociedade. Resultado, a Alta foi colocada, foi enterrada na porta, fora, do lado de fora do cemitério. Tempos depois, uma autoridade ficou sabendo da história da finada Alta e ficou muito, compadecido, emocionado. Que mulher boa, que mulher altruísta. Não é certo ela ficar enterrada na frente do cemitério. Vamos remover o corpo da finada Alta para dentro do cemitério. Queridos e queridas, não foi possível. Aconteceu um fenômeno relatado por testemunhas. Quando os coveiros tentavam tirar o corpo da Alta da frente do cemitério, da finada Alta, da frente do cemitério, que começaram a cavar, que sem querer um dos instrumentos que eles usavam, uma enxada, bateu no corpo da finada Alta. Há relatos que o corpo, anos depois, começou a sangrar. Quando viram que o corpo estava sangrando, todo mundo correu e se espalhou a notícia. E aquela autoridade disse, não, sendo assim, então não vamos remover o corpo quer permanecer aí. Foi o que concluíram. E até hoje, na cidade de Amarante, o túmulo da finada Alta está na entrada, na porta do cemitério. Uma mulher que ousou ter a atitude, ela não baixou a cabeça, ela não enfrentou ninguém, ela não desrespeitou ninguém, ela apenas lutou pela dignidade não só dela, como a dos outros também. Queridos e queridas, a próxima história é uma história também extremamente forte, marcante. Antes de falar o nome da nossa heroína, que teve apenas 13 anos de vida aqui na Terra, vamos falar como ela é conhecida no mundo. E caso você não conheça essa história, vai conhecer a partir de agora. A heroína da castidade. Benigna Cardoso era uma menina boa. Início da década de 40. E a menina Benigna gostava muito de brincar com as suas irmãs à luz da lua. Há relatos ainda hoje de pessoas que conviveram com a Benigna, de como ela foi uma menina diferente. É uma menina que gostava de ir à igreja, uma menina que gostava de ajudar, uma menina que tudo que ela se propunha a fazer, ela fazia com completude de pureza nas suas ações, nos seus atos. Sempre presente na igreja, sempre presente nos afazeres, tanto doméstico como ajudando aos que precisavam. E na escola, estudava muito, gostava muito de estudar. Só que teve uma vez que ela chegou para o padre da sua região, da sua cidade, em forma de confissão. Ela relatou para ele que havia um menino que tava meio que stalkeando. Nos dias de hoje seria stalkeando, mas perseguindo a Benigna. Cartas eram enviadas e ele estava muito insistente. Ele tinha cerca de 17 anos. Perseguindo a Benigna, querendo conversar com a Benigna, mas o coração da Benigna era um coração puro. Há relatos que se ela visse um animal sofrendo, ela chorava. Ela era uma menina que tinha muita conexão com a natureza. Começou a cultivar plantas medicinais. Quem cultiva planta medicinal não quer para si, ela quer para o outro. Quer ajudar o outro.
Certo dia, a Benigna, quando a família soube, né, o padre comunicou à família, olha, tem um rapaz, tem um menino querendo um contato mais íntimo, conversar com a Benigna, e a menina não quer, ela não tem idade, e o coração dela não é para essas coisas. A família ficou alerta, tirou a Benigna da escola onde ela estudava, umas para Santana do Cariri, e o irmão passou a cuidar da menina. O Cirineu ia, sim, buscava a Benigna na escola, levava para casa, ela estava sempre com essa redoma de cuidado. Porque na cabeça da Benigna não existia tempo, nem interesse, nem intenção de namoro, nessas questões sentimentais. Ela era humana e ela queria auxílio, ela queria ajudar o próximo. Certo dia, meus queridos, a Benigna saiu de casa para buscar água para suas plantas medicinais. Era costume, era hábito, era uma cacimba próximo de casa. E o Raimundo Alves Ribeiro, conhecido como Raul, estava à espreita, esperando a espreita a hora que a menina chegasse. E quando a Benigna chegou inocentemente para pegar água na cacimba para suas plantas medicinais, ela foi brutalmente atacada por esse rapaz. Ele estava com péssimas intenções, estava armado com um facão e ali tentou um abuso físico com aquela menina. Mas a história da nossa heroína da castidade começa aí. Ela lutou bravamente ao ponto de perder a vida. Ferimento nas mãos, ferimento no rosto, ferimentos internos profundos, para que a sua honra não fosse suja com a maldade daquele rapaz. Ela morreu lutando por sua dignidade. Hoje, meus queridos, a história da menina Benigna é contada todos os anos e todos os dias por pessoas que dizem se sentir bem quando leem, quando ouvem, quando estão perto das coisas da menina Benigna. Existem festas tradicionais, lembrando toda a trajetória dessa menina, toda a luta. Existem lutas que não valem a pena, mas a Benigna Cardoso, a menina Benigna, nossa heroína da castidade, lutou por ela e lutou para que o seu nome, a sua reputação diante de Deus não fosse sujo. Queridos e queridas, a menina Benigna lutou até o final da sua vida por sua pureza. Por isso que ela é tida como a heroína da castidade. Não era correto o que aquele menino queria fazer, o que aquele rapaz queria fazer, aquela maldade, aquele egoísmo de ter o corpo de outra pessoa por violência. Ela lutou bravamente e com isso deu a sua vida por essa luta. Duas histórias marcantes. Uma no baixo da discriminação, que foi a Fina da Alta, lutou por aqueles que ninguém lutaria. E a menina Benigna mostrou que muito além da vaidade e do egoísmo é lutar por sua própria pureza e por suas maiores convicções. Conhecia essa história? Até o próximo vídeo.